Boa noite, começando mais um Papo de Menarca, live 13ª, hoje com a Super Nicole Corderi. Vou perguntar para ela se eu falei certo, né, o nome. E vamos lá, tem aquele tempinho da internet pra gente entrar. Eba! Nicole é minha musa. Faz tudo, do palco à tela. Tô super animada com essa conversa. Tararam. Tenho tempo. Instagram diz: estamos informando os seus seguidores que você iniciou um novo vídeo. Eu nem sei se eu tenho seguidores no Instagram. Vamos lá. Ai, que divertido. Oi! Eba! Oi, Luiz! Oi, Gabi! Nicole, pede para participar. Que legal! Ah, querido, saudades! É agora, é agora. Vamos lá! Oi, Rita, bem-vinda! Ei, Ei! Tudo tudo bem? bem? Tudo jóia. E aí? Ó, já vamos começar a ver se eu falei seu sobrenome certo. Fala como é que é. Pensa num acento agudo na letra O. Falei certo, Corderi. Ele, ei! Ah, nós já estivemos numa mesma ficha técnica, né? Tem que saber. Tem que saber, mas a ficha técnica tá escrita, né? Vai que. Exato, exato, exato. Não, muita gente me chama de Cordério, muita gente me chama de Corderi. Não, Eu não ninguém sei, acerta meu nome. Todo mundo, quando lê, tem o H e a galera me chama de Dina. Então eu Dina. sempre pergunto porque não gosta de ser chamada de Dina. Sim, Fica aí. sim. Mas tá tranquilo. Querida, tô super feliz de ter você aqui no Papo de Menarca. Ai, eu estou me sentindo honradíssima, menarquiana. Imagina. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar, que a gente já trocou, né, offline sobre o assunto. Mas eu sempre Sim. começo com a pergunta: como é que foi a sua menarca? Maria, a minha menarca, foi na virada dos 10 para 11 anos. Eu Cedo. era muito criança, não me lembro de ter tido uns pré-avisos, tipo peitinho, pelos, nada disso. A minha mãe, como boa mãe, enfim, dos anos 80 e tal, não me falou nada sobre o assunto. A minha escola não me falou nada sobre o assunto, jamais falaria nada sobre esse assunto. Então eu achei que eu estava doente, morrendo, assim. Eu estava com marrom que saía das minhas pernas, né? Eu não entendia nem que saía da dita cuja, né? Então saía aquele marrom. Eu fazia xixi e saía um marrom. E eu ficava em estado de pausa, esperando aquilo passar, né? Não. E até que um dia que começou a sujar a roupa de cama, né? Porque aí vai aumentando. Mas eu lembro que no começo era marrom. Eu não tinha nenhum, eu não podia nem dizer que, eu tô sangrando. Não tinha nem essa coisa. Era uma coisa marrom que saía de mim. E eu nunca contei para minha mãe, ela viu, descobriu, veio falar comigo se tinha alguma coisa de errado, não sei o quê. Aí eu falei, tem uma coisa marrom aí que tá saindo, entendeu? Ninguém me fala nada, eu continuo viva, vamos que vamos, né? E aí minha mãe me explicou, e aquilo me causou muita angústia, porque ela explicou de um jeito meio atropelado, né? E eu lembro muito da sensação de, tipo, ela deve ter me explicado, claro, a memória da gente com 10 anos fica aquilo mais que o que traumatiza, né? Dela ir correndo pro telefone e ligar, falar com as amigas. Que a Nicole tinha ficado mocinha. E isso, cara, isso pra mim foi tipo assim, sabe? A morte. Porque eu não achava aquilo nada legal, muito menos contar pras pessoas, muito menos o que é ficar mocinha, né? E não entendi de fato o que tinha acontecido. Tanto não entendi de fato o que tinha acontecido, que o que muito me marcou foi a minha segunda menstruação.
que é aquilo que eu te falei, logo quando você começou com esse assunto, né, do papo de menarca, eu disse, nossa, que interessante, que eu tô há um tempo escrevendo um livro, né, e tem um capítulo muito curto que eu falo da menarca, mas não é a primeira menstruação, é a segunda, porque foi ali que eu tive a constatação do eterno retorno, né, de que eu iria passar por aquilo todos os meses, pela minha existência até uma certa idade, né. A explicação da minha mãe foi tão cheia de lacunas que essa parte eu não entendi, entendeu? Eu Achei que estaria era um evento eternamente. único, né? Era um evento único. Exatamente, exatamente. Então Não, mas você eu, sabe, a minha mãe me deu aquele livro, não sei se você chegou ali na sua época, que era De Onde Viemos. Era um clássico dos anos 80, assim, que tinha uns desenhos bem toscos e tal. Falava, o homem e a mulher, aí, não sei o quê, enfim. Era um livro de iniciação sexual. Ela me deu quando eu tinha uns 9 anos, falou, lê aí, quando você tiver alguma dúvida, você me pergunta. E aí, bom, eu sempre sabe fiz, quando? Sabe quando que a minha mãe me daria um livro de educação sexual? nunca, né? Nem ela sabe que existe. E Não tem essa aí, conversa. eu sempre zoo com esse livro, porque ele é muito tosco. Aí, esses dias, a gente estava falando de alguma coisa, ela falou, olha, a gente precisava achar esse livro para dar para sua filha. Não, esse não, de onde viemos, não. E como é que foi depois? Você tinha. Como é que foi a sua vida menstrual até, né? Depois, como é que você se lembra? Ou tem umas lacunas? Eu lembro porque foi muito povoada de vergonha. Porque como eu era muito novinha e era um assunto tabu, e eu venho de uma sociedade, uma família, uma escola, tudo assim, que isso não era um assunto bem-vindo. Eu nunca tive educação sexual na escola, né? Aquela que as pessoas falam, aquela aula que você coloca a camisinha na banana. Eu falo, imagina, que na minha escola alguém vai pegar uma banana, uma camisinha. Eu não sei do que vocês estão falando, né? Então, Mas era escola, que tipo de escola era? é uma escola tradicional católica de Niterói, Instituto Abel, uma escola ótima, que as pessoas todas Ah, saem aprovadas no vestibular, mas com zero iniciação e educação sexual, né? Então, eu lembro que assim, era um assunto tabu na medida que eu vivia numa casa de 3 homens, né? 2 irmãos e um pai. Então, tudo que a minha mãe dizia é que eu tinha que esconder o sangue. O banheiro era coletivo entre eu e os meus irmãos, então o sangue tinha que ser escondido, ou seja, aquilo é ruim, né? Coisa ruim, tá podre, tá ruim. E aí eu tinha todo aquele cuidado de gastar todo aquele excesso de papel higiênico escondendo os rastros. Na escola eu não falei com ninguém sobre esse assunto. Então eu lembro disso, porque eu não falava com as coleguinhas, porque afinal de contas eu estava podre, né? Era um problema pessoal ali meu, que eu ia ter que lidar com aquilo. E as crianças, ninguém falava sobre isso. E depois de uma certa idade, eu sinto que isso virou um assunto tipo legal. Todo mundo falava quando que veio, quando que não veio, quem não veio. E eu, assim, tipo, uns 2 anos depois, gente, mas eu já rola comigo há bastante tempo. Eu não falei nada, porque, né? A gente não ninguém tem um comentou, né? assunto. Tem na minha. Eu sempre fui dessas, sabe? Assim, comecei a namorar também muito nova, eu não contava pra ninguém. Ficava quieta, assim, olhando, esperando passar, ver se alguém ia acontecer alguma coisa pra poder falar, né? Meio bicho do mato, assim. Mas então rolou isso, assim, de ser um assunto tabu, de ser um assunto vergonha, tem que esconder o sangue, não pode deixar nenhum rastro disso aí que está acontecendo contigo. Então eram horas de banheiro, que não podia deixar rastro, né? E eu lembro que no começo era bem, bem dolorido, assim, no sentido de que eu comecei, fiquei muito tempo menstruada, sabe? Aquelas menstruações, assim, tipo, leva 15 dias. Aí para. Aí quando você fala, ai, beleza, nunca mais vai acontecer. Aí vem de novo, pouco tempo depois. Aí você fala, gente, acabou a vida, né? Que horror. E isso, para mim, eu atribuí a sensação da menarca durante grande parte da minha vida, como a gente estava conversando antes em off, a uma coisa. Eu ficava deprimida. Sabe assim, não era uma TPM, não é que eu ficava rabugenta. Rabugenta eu sempre fui, mas eu ficava deprimida, sabe assim? Tipo, eu não queria falar com ninguém. Ficava triste, 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 empacava, não queria fazer nada. E demorou muito tempo. Eu acho que eu já estava, sei lá, quando eu morei na França, eu não sei, demorou muito tempo para essa relação mudar para mim, sabe? Uma coisa meio 880, assim, de repente mudou. Quando eu ficava menstruada, eu ficava tipo eufórica, feliz,
muito amorosa, fazendo Você falou declarações de isso, amor. fiquei com uma invejinha dessa TPM do amor. Então, eu acho que, na verdade, a TPM do amor é porque acabou a TPM, né? Que a TPM acontece antes de descer o ciclo, né? Então, eu acho que começou a acontecer para mim, vinha o ciclo e eu ficava, tipo, feliz que veio. Mas é hormonal mesmo, assim, uma mudança mesmo de personalidade. Eu fico, assim, tipo, emotiva. Você pode perguntar para as minhas amigas, assim, mais, Patrícia, Malu, quando eu fico mandando áudiozinho, ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ai, eu tô com saudade, ai, é porque eu tô naquele dia, desceu, entendeu? O grosso, né? Bem levezinho. E depois eu volto ao normal, ser curta e grossa e prática e objetiva. Mas, mas mudou, entendeu? Antes era assim, era um período trevas pra mim, sabe? Eu ficava tipo aquela coisa, eu usava preto, não falem comigo e tal. Era uma Você coisa notou se ruim. você notou se você mudou mais alguma coisa na sua vida, em relação a exercício, alimentação, forma de trabalhar? Você notou se quando mudou essa relação com a menstruação teve alguma outra mudança? Olha, Dinah, eu nunca pensei sobre isso, mas eu acho que a grande mudança foi que a partir dos 30, 30 e poucos eu estava encaixada no meu corpo, né? Nessa idade eu já era atriz, né? Faço já desde 8 anos de idade, então, assim, profissionalmente desde os 17, 18 anos. Com 30 anos já era atriz, ganhava algum dinheiro com isso, já tinha, enfim, eu não tinha mais que ficar provando, talvez, para as pessoas, né, que eu tinha por que ter escolhido aquela profissão, ou aquela profissão me escolheu, né? Então, talvez tenha a ver com uma realização, com um estado de aceitação do mundo e do mundo me aceitar também com as minhas escolhas, né? Foi um período que eu estava morando na França, então eu estava bem, né? Assim, estava bem dentro das minhas escolhas, né? Da meu microcosmos, da minha vidinha, né? E eu acho que a partir daí eu comecei a encarar a menstruação realmente como uma coisa positiva, sem contar o fato de que eu não tive filhos, né? E não queria ter filhos, enfim. Então menstruou é porque me engravidou também, né? Tem esse lado bem objetivo, né? Da Mas menarca. você nunca pensou em suspender a menstruação, mesmo com a ideia de não ter filhos? Tipo uma pílula É, direta, contínua. Eu acho que eu já pensei, mas eu acho que eu não executei. Não, eu também tomei. Ah, olha, você está falando uma coisa interessante agora. Eu tomei pílula também até os 30 e poucos anos. e aí você E eu parou. parei. Olha, menina, então desvendamos o problema. Depois que eu Né? parei com a pílula, eu vou te falar, eu estava com problemas muito sérios de melasma, sem ter tido filho. E aí a ginecologista francesa, daquelas doces, curtas e grossas, que pega o dinheiro ali na mão enquanto está se examinando e tal, ela falou: se você parar com a pílula, você vai parar com melasma, vai diminuir sua TPM e tal. E não é bom trombose, eu lembro dessa palavra, trombose, que eu entendi do meu francês lá. Aí eu parei, eu tomava Diane 35, meio que a vida inteira, e parei. Pode ser que tenha a ver. Não, tem muita pesquisa sobre para a gente tomar a pílula, mas tem muito pouca pesquisa do que acontece no corpo da mulher pós-pílula. E hoje tem um movimento muito forte que não precisa necessariamente ser ame seu sangue, não isso, mas da gente perceber, né? O que é que você viver medicalizada, viver com um hormônio artificial, e o que é que você entender qual que é a capacidade hormonal do seu corpo, né? Sim, É. e eu tô nessa já tem mais de 10 anos, né? Assim, sem pílula, sem nada, sem... Eu tenho uma coisa super assim, como dizer, regradinha, né? Eu anoto tudo e tal, e eu acho que para mim fez muito sentido parar com a pílula, sabe? Ah, é Eu bem sentia dor legal. no peito, eu Você sentia dor no sentia? peito, sentia. Tudo isso parou, o melasma também diminuiu bastante. E é isso, né? Eu comecei a tomar pílula de Natal com 13. Eu menstruei com 10, tá? 10 para 11. Tipo assim, acho que foi. Eu menstruei um dia antes do aniversário de 10, de 11 anos. Então, né? No número eu tinha 10 anos. E eu comecei a tomar pílula com 13. Porque a minha menstruação entre 10, né, 11 anos até os 13 anos, ela era essa coisa louca, um excesso de sangue louco, horas no banheiro tendo que esconder todo o sangue, e a vida virou um inferno, né? Tipo, que vida é essa? Então, menstruando de 15 15 dias, aí eu fui no ginecologista e ele receitou essa mesma Diane, entendeu?
para, como é que se diz, regularizar o ciclo, né? E nessa eu fui ficando. Aí depois, né, fui ficando, enfim, mais velha, mais louca, aí descobri que aquilo, né, não pode transar, vai engravidar, enfim. Vambora, Daí, né? então, beleza, foi o médico que mandou, né? Era bom pra pele também, eu tinha muita espinha, enfim. Era aquele combo, né? Combo anos 90. É, como anos E, 90. e Que a aí, quando gente eu achava que era de parei, nossa liberação, era nossa liberdade, né? A pílula trazia uma liberdade. exatamente, exatamente. Mas é muito. O seu convite me fez pensar muito nesse aspecto da vergonha, né? Como é que a gente tem vergonha de uma coisa que nos define, que é a nossa natureza, né? O que que define? Qual a diferença entre homem e mulher, né? Os órgãos genitais, a mulher engravida, a mulher menstrua, né? É uma coisa que é natural, né? Quando você pensa assim, a cadela está no cio, não sei o quê, é natural, né? Assim, não é para ser uma coisa que tem que esconder, é feio. Não, e nem que a gente não vai falar sobre isso, né? Eu me dei conta, acho que começando a fazer o papo de Benarca, porque a coisa da vergonha é recorrente, né? Sempre aparece. E aí uma hora eu parei e falei, mas eu tinha vergonha do quê? Eu não consigo Exatamente. saber do que eu tinha. Eu tinha uma vergonha, eu também escondi, eu escondi mesmo. Eu sabia que aquilo ali ia acontecer. Eu também comecei nova, com 11 anos, e eu escondi das minhas amigas totalmente por um ano. Eu só fui falar para uma delas quando ela falou: olha, me ligou, menstruei. Eu falei: eu também, só que faz um ano. E Exatamente. eu fico louca. Aí lembrando de várias coisas, falei: mas eu tinha vergonha do quê? Do que eu tinha vergonha? E E é. aí a vergonha, ela traz vergonha, sabe? Assim, pequenos causos, como aquilo que eu te falei, que eu posso relatar aqui rapidinho, dar um resumo, né? A minha Ah, segunda menstruação, eu estava viajando com amigos para uma cidadezinha, uma fazenda, sei lá o quê. Ninguém me avisou que essa coisa seria recorrente, que eu ia ficar menstruando, né? Não sabia dessa informação. Tô lá, leque de fagueira, com 11 anos de idade, criança, brincando, e a gente estava esperando o ponto, o lugar de apoio onde a mãe dessa menina ia pegar a gente. Ela deve ter ido fazer compras, deixou as crianças lá. E o bicho desceu com força. Eu estava sentada num banco. Eu lembro assim, eu lembro do cheiro, eu lembro de tudo, porque virou trauma, né? Botequim. Eu estava sentada no banco e aquela coisa desceu e eu fiquei ensopada imediatamente. E aquele trauma do tipo assim, você fala, gente, quer dizer, aquilo que aconteceu há um mês atrás, aconteceu de novo. Eu tô fora de casa, não tem minha mãe, não tem aquela fraldinha esperta que minha mãe me deu, não trouxe, não sabia que isso ia acontecer. Eu não tenho nem vocabulário para falar isso com a minha amiga, porque a minha amiga, obviamente, não sabe do que se trata. Eu sou bichada. Então, eu fiquei travada, sabe assim, tipo a sensação de cavalo, de cachorro, quando você puxa e o cachorro vem. Eu lembro muito dessa sensação. E isso foi o que perpetuou comigo nas menstruações. Você tá travada, porque você não sabe nem o que dizer. Aí eu lembro que essa amiga ficou dizendo, Nicole, vem, vem, chegou o carro da mamãe, eu fiquei ali travada, e daqui a pouco veio a mãe dela, viu, entendeu, né? Me limpou, sei lá o que que ela fez, eu só chorei o final de semana inteiro, com vergonha de ter passado por uma situação tão humilhante, né? Então, assim, vem daí a vergonha em cima da vergonha, né? Quantas mulheres já não passaram pelo pesadelo de tipo assim, ai, tô com uma saia branca e de repente ficou vermelha. Alguém te avisa, olha, tá vermelho, olha, tudo sujou. inchadinha. Vergonha, né? E completamente sem sentido, completamente, enfim, introjetado na nossa mente, sociedade, enfim, pertencemos a isso, né? Eu acho muito importante esse resgate que você está fazendo. E ao mesmo tempo que tem o tabu do começo da menstruação, existe também o tabu do fim da menstruação. Porque, assim, as mulheres não falam sobre isso. É fato, sabe? Eu tô numa idade agora, tipo assim, a minha mãe parou, começou a parar de menstruar na minha idade. Então eu já tô assim, tipo, querendo entender tudo. O que vai acontecer comigo? Meu Deus, liga para o ginecologista, fala com as amigas, né, que tem mais ou menos a mesma idade. E calma, também não é assim. Não é porque a sua mãe parou de menstruar com 46 que o tempo mudou, a alimentação mudou, os exercícios que você faz Exercício. são outros, exatamente, né? Você nunca engravidou, isso também influencia, né? Mas são coisas que simplesmente a gente não pode falar sobre. Quem disse?
Foi curioso, eu comecei o Papo de Menarca pensando que, ó, Bruno falando que tá com saudade dessa Nicole. É, eu também tô, Falando querida. que, achando que eu ia falar com as meninas em idade de menarca, né? Eu comecei com essa hipótese e eu tenho Mas falado muito. você tá falando com as meninas. Sim, sim, não, eu tô falando, mas eu comecei, mas eu entendi, eu percebi também que eu tô falando de vida menstrual. Eu tô falando com as minhas amigas que estão entrando na menopausa. Logo que eu comecei, algumas me ligaram e falaram: Meu, a gente tá entrando na menopausa, você vai falar de menarca agora? Sim, E eu só comecei a falar desse assunto porque eu adoeci. Se eu não tivesse adoecido, eu nunca teria falado nesse assunto com as minhas amigas. E aí eu virei monotemática, falando, gente, a gente não conversa sobre isso. E eu vi muitas exatamente. mulheres sofrendo muito com dores e tal. E aí eu nunca tinha ouvido falar em endometriose. Eu só ouvi quando o médico falou, você tem endometriose. Eu, hã? E o que que é isso? É, E aí você conversa com outro lá, mas a fulana também tem. Ah, mas a outra atriz lá também tem. Ah, fala com não sei quem. Ainda nesse mesmo lugar da vergonha. Olha, fala com não sei quem, porque ela também é. tem endometriose. Como se fosse uma coisa que você tem culpa de ter tido, ou sei lá, né? Exatamente. Nossa, E eu acho que exatamente. então eu não acho que eu estou falando, vai chamar papo de menarca porque ficou, mas a gente está falando de vida menstrual mesmo. E a menopausa está acontecendo a mesma coisa, porque A vida tem tantas menopausa coisas que a gente pode está fazer. contido, né? É, O começo da menopausa está contido na menarca, sabe? A primeira vez que eu descobri que o meu ciclo, que sempre tinha sido de 28 dias porque eu tomava pílula, depois que eu parei com a pílula, ele começou a ser tipo 26, 24, 27, 28, 30. E aí eu entendi que isso era normal, que não era que eu estava com problema. Agora eu tô com um ciclo de 24 e a minha ginecologista fala, para sua idade e para o momento em que você começa a menstruar, isso é completamente normal. Não inventa que você está entrando na menopausa, criatura, que você não está ainda. Mas é importante falar sobre isso, entendeu? Porque quando a mulher constata, nossa, às vezes vem uma depressão, tipo, ai, acabou. Como assim? E acabou nada, né? Porque as pessoas têm vida sexual ativa até os 70, 90, até quando elas quiserem, né? Porque tá tudo aqui, né? e eu acho que a gente não faz. E tem muita informação também, né, Nicole? A gente tem coisas que a gente pode fazer, exercícios que a gente pode fazer para regular a parte hormonal, tem muita coisa para fazer. Então, se a Tem gente não muita sabe, forma, tem muita tem forma pra gente comer. muita erva, muito chá, muita forma de se alimentar. E se a gente não sabe, a gente vai indo nessa loucura que a gente vive tudo, sem saber que a gente é Sim. cíclica, e a coisa, você perde, né? Você não tem informação, você perde poder. Você vai, quando você vê, é isso. Quando eu vi, saiu sangue. Quando eu vi, não sai mais. É tudo um susto. Exato, exato. E na verdade, uma coisa que eu vou falar agora é completamente óbvia, enfim, né, para as mulheres que estão super assim, né, nos ciclos femininos, eu comecei a não só me observar, mas a perceber quando, em relação ao meu ciclo, eu renderia mais para uma coisa ou para outra. Não Então, é por óbvio. exemplo, Não é óbvio. Fala não, disso para porque é algumas super mulheres, importante. para mim não era. Então, por exemplo, eu tenho aquela pilha de peça de teatro que eu tenho que ler, ou eu tenho aquela pilha de coisa da amiga, do mestrado, da qualificação que eu não sei o que lá, eu separo. Porque quando eu for estar naquele diazinho de cólica, ou sei lá, 2, 3 dias antes, eu não vou fazer porra nenhuma, eu vou ficar lendo. Porque eu sei que não adianta entrar numa de querer resolver o mercado, a farmácia, o isso e aquilo, entendeu? É um autoconhecimento que a quarentena acaba trazendo numa potência, né? Porque você está em casa, você tem que saber também como se administrar em termos de mudança de rotina numa situação em que você não tem muito como mudar a sua rotina, né? Né, eu Então, falei para disso, mim, eu falei bastante disso numa perspectiva forte que a Nicole Sochará, a trouxe, de como é quase uma ferramenta de controle a gente não ter acesso ao nosso próprio ciclo. Eu descobri isso agora, com 42, eu falei, cara, quando eu vou menstruar, dá uma nublada, eu entro na caverna e tá tudo bem, porque logo que passar eu viro uma potência, um animal para trabalhar. E exatamente, se eu souber manejar exatamente. isso, é muito melhor do que eu ficar tentando trabalhar o mês inteiro igual e eu vou chegar esgotada na minha fase melhor. Isso Total, é exatamente. incrível. É saber como fluir dentro disso, né? Eu hoje em dia tenho aquelas agendas que tem aquelas rodinhas, eu não sei se você tem que eu pinto, eu desenho, se eu estou muito ativa, se eu estou triste, se eu estou. Tá ótimo, depois você olha, você analisa, você fala, puta, que legal. Então acho que é isso, sabe? Tem que coordenar um pouco mais aqueles períodos em que eu estou mais para baixo com isso. Tem livros que eu tô louca para poder dar uma mergulhada, tô no finalzinho do A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante.
E eu falo, não, deixa eu esperar a próxima TPM pré-menstruação, que aí eu vou terminar ele, sabe? Que aí eu tiro o dia para fazer isso, tomar um banho de banheira, sabe? É muito bom esse conhecimento. É poder. Você falou tudo. Poder. É Muito controle poder. e poder, né? É, é. Controle sobre o É meu porque corpo também. exigir, eu sempre falo isso, nem as máquinas trabalham 24 horas por dia na mesma velocidade. Então, por que que você vai Sim. exigir de um ser? Homens também são cíclicos, eles têm que achar a ciclicidade deles. A gente não trabalha igual o mês inteiro, né? Então, Não. é uma ilusão e você vai acachapando as pessoas, assim. E não só o mês inteiro, como o ano inteiro, né? Eu tenho momentos de, acho que a gente, né, também tem falado sobre isso em off, eu tenho momentos de hiperatividade, porque eu sou de fato hiperativa, já aceitei isso, eu não entro mais em crise. Porque tem às vezes pessoas que falam assim, Nicole, você tem que relaxar. Bom, quando eu quiser relaxar, eu vou relaxar, entendeu? Então eu tenho momentos de muita atividade, de muita produção, e tem momentos que, gente, eu desligo o celular. Só tendo clientes de locução, entendeu? E coisas assim, né? Teste para série, eu atendo. Mas eu gosto de me enfurnar e não fazer nada, e não dar satisfação, eu não tenho obrigação, não, sabe? Tipo assim, tem que postar todo dia. Eu falo, gente, não tenho, desculpa. É louco entender isso também. O ciclo do menstrual, mas também o ciclo no ano, né? O ciclo da vida. Quando eu olho para trás, às vezes eu analiso, nossa, tiveram anos que eu produzi pouca coisa de peça, né? Eu estava germinando, eu estava tendo ideia, estava correndo atrás dos direitos, eu estava conversando, eu estava, sabe, assim, botando na sementinha, o tempo da planta, né? Uhum. Que a gente tem que aprender muito com a natureza, né? Tava cuidando do jardim, não estava, né, colhendo as flores. Exatamente. Não, eu estava estudando, um livro muito legal também, sobre como é a organização das plantas. Eu acho que a gente falha muito de não ver o que está aí, o que a natureza vai dizendo para a gente, né? E aí quando tem algumas árvores que elas só vão procriar, né, vão reproduzir de 2 a 3 anos, porque exige muita energia e todas as outras árvores que elas formam como se fosse uma família precisam ajudar, senão elas perdem toda a sua capacidade de defesa, então as árvores em volta têm que ajudar para ela poder reproduzir. E eu fui lendo, eu falei, gente, somos nós, porque é isso, a gente não tem um olhar para a mulher que está grávida, a gente não tem um olhar para a mulher que pariu ali no puerpério, a gente não tem um olhar para as mulheres quando estão menstruando, a gente não tem esse olhar em cadeia de falar, olha, ali tem uma força absurda que está sendo necessitada para uma determinada questão, e a gente tem Aham. que formar essa rede de apoio, porque é normal. Talvez a gente está aprendendo um pouco isso aqui. As pessoas estão adoecendo, elas estão adoecendo de várias formas, não só do vírus. E a gente tem que Tem que formar uma voltar, rede de a gente apoio. tem que voltar a enxergar, olhar e a se espelhar nas aldeias, né? Porque os É, índios têm completamente essa forma de agir em sociedade, né? Aquela criança nasce, ela pertence ali, àquele grupo, àquela aldeia, aquela mãe precisa descansar. E aí todas as mulheres estão ali cuidando daquela criança e tal, e cuidando daquela mãe, aquela pessoa não faz nada. Tem essa rede de apoio, né? Aqui a gente tem uma amiga, né? Uma amiga que vai estar ali, que vai te ajudar, que vai dar uma força e tal, mas é muito solitário mesmo. As minhas amigas atrizes, você, a Paty Pichamone, Joana Dora, a Manuela Afonso, assim, eu admiro, assim, um nível, sabe? Porque, assim, às vezes eu dou um help de um dia e eu falo, meu Deus, é muita coisa, né? Tinha que ter uma teia para estar é ajudando. uma teia mesmo, né? Mas às vezes, quando eu tive eles, por exemplo, eu não parei. Às vezes é difícil de você mesmo entender. Eu acho que eu fui entender agora, pela menstruação, estou entendendo o que aconteceu lá atrás. Falando, Sim, olha, eu não entendi que era um momento de recolher. Enfim, tem toda a circunstância, eu não podia e tal. Mas, claro. mas é curioso, assim, é uma alienação com os próprios processos naturais, né? Porque a gente está tão para fora, tão querendo produzir, tão que. Só que sem o corpo você não vai. Você não vai produzir, você não vai chegar no mundo do jeito que você está imaginando só na cabeça, né? Ouvindo, você vai com muito mais potência. Mas são os Sim. aprendizados, acho que para isso que a gente está aqui também. Eu, Exatamente. Amadurecer é bom demais também, né? A gente é vai muito bom. É muito ficando bom. mais calma, entendendo melhor as coisas, né? Entendendo os próprios ciclos e processos, né? Quando eu era mais nova, eu tinha uma necessidade de produção que hoje em dia eu falo, bom, eu queria provar o que para quem?
quanto, sabe? Que hoje em dia é eu comigo, eu faço as coisas de acordo e sinto que os produtos acabam ficando melhores porque eles são fruto de movimentação interna, né? Claro, a gente está numa sociedade capitalista, né? Que induz a gente o tempo inteiro à produtividade, a fazer mais, a ser melhor do que o outro. Mas a gente já escolheu ir na contramão, né? Quando a gente escolhe fazer arte, viver de teatro, a gente está escolhendo ir na contramão, mas ainda o cérebro quer ir nessa lógica do que está em volta, né? Porque é isso que a gente está questionando hoje em dia, né? A gente é bombardeado diariamente de propagandas, de coisas, de filmes, de séries, né? Que te mostram um modelo de sociedade. Você minimamente tenta, quase que por osmose, corresponder àquilo, né? Mas eu sinto um momento, sabe? Posso ser otimista, eu sempre sou otimista quando eu dou live, assim. Eu sinto um momento de muitas mulheres no meu entorno estarem mais voltadas para se ouvir, para se entender. Não estou só falando aqui de descobrir o sagrado feminino, não, não é isso, mas eu sinto realmente, de verdade, não é marketing, sabe? Pode até existir esse marketing, que para tudo existe, né? Mas eu sinto que, assim, quando eu saio em viagens, outro dia fui eu, Malu e Marina Coraza, a gente só falava disso, sabe? Quando eu saí em viagem com 20 e poucos anos, a gente falava de homem. Você entende a diferença? Então é isso, é o ciclo, isso, aquilo, a bolsa de água quente, se sente dor, se não sente dor, o que está mudando. Quando a cúrcuma, agora eu sou a garota propaganda de cúrcuma, eu uso ralo cúrcuma todo dia para os dedos amarelos. Já tenho 2 anos, né? E eu e Marina, a gente super adora falar das potências da cúrcuma, do isso, e própolis. São coisas, entendeu? Que você vai entendendo que resultam no seu corpo, né? É verdade. Não é só. Como que você vê, se você vê, né? Agora me veio muito forte não vou lembrar o nome da peça, mas você vai saber que você fez a rainha sueca. Dissecar uma nevasca. Dissecar uma nevasca. Como que você vê a sua trajetória? Pode ser nesse recorte da menstruação, mas enfim, como mulher também, nas escolhas que você faz, você produz as suas peças. Então, você é convidada, você faz, né, várias outras peças, mas tem peças que você escolhe fazer. Você batalha para que elas aconteçam. A grande maioria. Eu vou te dizer que, assim, nos últimos 20 anos, eu posso estar falando merda, mas, assim, a única peça que eu fui convidada foi a do Dan Rosseto, o Nunca Fomos Tão Felizes. Na sua maioria, são projetos autorais, né, que eu quis fazer. E você acha, o que te influencia para levar um projeto? Como você vê, se você pudesse colocar uma lente na tua trajetória, nessa mulher que você coloca no mundo, nas coisas que você foi entendendo também desse teu feminino, tem alguma lente que dá para colocar, para olhar para essas escolhas a partir daí? Por exemplo, vou te falar uma coisa que eu já citei algumas vezes aqui no Papo de Menarca, porque me pegou. Quando eu estava estudando a Carol Churchill, que é uma dramaturga inglesa, lá nos anos 80, ela fez uma peça que ela sobressaiu entre os autores ingleses. Só tinha homem branco escrevendo teatro na Inglaterra e, de repente, ela aparece. E aí, na época, não sei como ela se define hoje, mas perguntaram para ela, você é feminista porque você está escrevendo coisas de mulher? Ela falou, olha, eu sou uma mulher escrevendo peças. É natural que eu vou ser uma mulher escrevendo peças. Apesar de que toda a história do teatro foi como se deve escrever peças, tudo isso foi orientado foram os homens que decidiram. Mas quando eu escrevo, eu vou ter esse ponto de vista, porque é o meu ponto de vista. Na época, ela falou isso, não precisava se identificar ou não com, não, estou lutando pelos direitos das mulheres. Não, é intrínseco a quem eu sou, e essa arte sai de mim porque sou eu. E eu lembro que me chamou muito a atenção, porque ela já foi alçada. Olha, a dramaturga, porque também não tinham outros, né? Ficou como um expoente a primeira. Aquela coleção da Methuen tinha só homem e ela, então tinha toda essa questão. Porque também a indústria tudo vira. Mas eu tenho olhado um pouco para essas escolhas, sabe? Que eu tenho feito ao longo do tempo, às vezes sem consciência, e agora conscientes das coisas que eu quero pôr no mundo, que eu acho que tem que compartilhar, coisas que mudaram depois da pandemia, que eu falei, não faz mais o menor sentido falar disso, né? Nossa, que a gente tem muitos projetos. Então, eu queria te ouvir um pouco nisso. Olha, Dina, eu acho assim,
Bom, eu fiquei no Tapa, né, durante uns 5 anos, mesmo antes de entrar no grupo formalmente, eu já tinha uma relação com eles estando no Rio, então era uma relação de zero escolha, né, em relação ao que vai ser montado. Embora a camaradagem tenha sido uma peça que a gente, né, recebeu e escolheu fazer, né? Depois, quando eu fui para a França, eu acho que eu comecei a olhar para isso, porque eu fiquei muito tempo só ouvindo. Sempre fui uma pessoa que falei muito, né? Então, em decorrência de só escutar durante muito tempo, porque você está em outro país, em outra cultura, você está tentando entender como aquilo funciona, o seu vocabulário, o seu francês, eu fui para lá sem falar, então eu fui aprendendo lá, né? É, ficou muito forte para mim esse lugar da escuta. E aí eu escolhi fazer persona, que foi o Strindberg. Na verdade, o meu mestrado era sobre Strindberg, né? Também fruto de tudo que eu aprendi com o Tolentino lá atrás, né? Com o Grupo Tapa. A coisa foi indo meio que, né, assim, num encadeamento natural. E eu escolhi fazer Strindberg um projeto que eu inventei, que eu trancei persona com a mais forte, que eu convidei a Janaína Sodô, que entrou com tudo e a gente virou uma dupla, de fato. O projeto é tanto meu quanto dela, embora eu tenha pensado ele antes e convidado ela, né? Mas somos as duas donas, né, desse projeto. E a peça era sobre uma mulher que só escutava, né? Então eu passei, assim, o meu período na França, a grande produção, a peça legal que eu fiz lá foi Strindberg, onde eu só escutava na vida e no palco. Então, eu diria que assim, essa minha escolha era uma escolha de identificação e de espelhamento comigo, né? Viemos para o Brasil, fizemos a peça pra caramba. A partir daí é que eu acho que eu me entendi aquilo que era a palavra que eu nunca tinha ouvido na vida, que era atriz proponente. Quem me ensinou foi até o Flávio Barolo. Ele disse, não, você é ou não é uma atriz proponente? Eu falei, não sei, talvez, o que significa? Há possibilidades, não tenho certeza. E aí eu entendi PROAC, tudo isso. O tempo que eu fiquei fora, essas coisas surgiram, não existiam antes, né? E aí eu fui vendo o que eu queria fazer. E eu acho que a cada peça é meio que uma história. Algumas peças me escolheram, outras peças eu escolhi. O de Secar uma Nevasca, que é uma peça feminista sobre uma rainha que existiu, né? Numa roupagem de Sara Stridsberg, que é uma autora feminista sueca, foda e muito engajada, controversa, tem gente que odeia, tem gente que ama. A Bin Deverdier que me trouxe. A Bin é uma grande parceira que eu conheci quando eu fazia mestrado, né, sobre o Strindberg lá. Fiquei muito tempo na Suécia, fiquei na biblioteca do Strindberg. Então a Bin foi uma interlocutora importante porque ela conhecia todo mundo e ela falava português. Casada com o Nestorzinho, que é brasileiro. Então a Bin trouxe esse texto. E quando eu li o texto, eu achei ele muito maravilhoso. E falei para a Bin, eu tenho esse e-mail, assim, eu brinco com ela, que eu dizia, eu acho essa peça muito interessante, muito foda. Eu não sei como seria aqui no Brasil e eu não conheço ninguém que possa fazer a Rainha Cristina. E ela falou, não, mas eu pensei de você fazer. Eu falei, não, não posso, não tenho a menor condição. Essa mulher é um cavalo. Está escrito que ela é um cavalo e ela para mim, ela era assim, muito, ó, Dani Ortega acabou de entrar. Dani era o meu filósofo, Descartes. Então, assim, mesmo lendo a peça, mesmo, né, sou atriz, uma diretora parceira te manda um texto que tem uma personagem grande. Eu olhei aquilo e falei, gente, não, eu não posso fazer. Tipo, não tem gabarito, sabe assim? E a Bia foi dizendo isso, olha, Nicole, os personagens são do tamanho que a gente quer que eles sejam. Vai surgir de você, vai ser uma, né, a gente vai criar junto isso, né? E foi muito junto mesmo, o Daniel que está aqui que o diga, foi criado em sala de ensaio, com muita ajuda dos atores, eram todos atores maravilhosos, né? Então, esse projeto não fui eu que escolhi no sentido de que eu não descobri esse texto. Ele veio a mim, né? Irada é muito por acaso, né? Daí para frente, eu fiz o Ata 4 com o Bruno Perillo, né? Que foi um texto que me Mas eu apaixonou. sempre, para mim, era a sua cara. Olha que louco. Quando eu assisti, tanto que a minha referência de Nicole é o de Secar uma Nevasca. Que louco, né? Ela foi se tornando, né, a cara, mas eu acho que a primeira vez que eu li, como eu tinha muitas imagens da Rainha Cristina, assim, fui pesquisar, né? Ela juntíssima, quentinho gelado. A gente foi pra Suécia, a gente ensaiou na Suécia, foi toda uma história essa peça. Quando eu comecei a ler a peça em português, eu fui pesquisar as imagens. E a Rainha Cristina era uma pessoa muito feia. E muito, assim, as imagens todas eram muito velhas, um narigão, uma cara assim, sabe? Era muito estranho tudo. Eu não conseguia me ver aquilo, porque eu sempre tive um corpo meio garota.
sabe? Assim, muito pequenininha, sem peito e tal. Eu não me via muito encaixada naquelas imagens históricas, né? Até que a Bia falou, não existe imagem histórica, existe o que a gente vai fazer desse texto e a Rainha Cristina vai ser... ela dizia, é muito mais... A gente trabalhou muito nos arquétipos dos animais, né? A Bia vem de um trabalho também com barba, então cada personagem era um animal. Então a minha preocupação, ela dizendo, você não tem que dar conta de ser uma rainha, você tem que dar conta de ser um cavalo. O cavalo você tem que ser, tem que trotar, tem que falar no ritmo do cavalo. Isso é importante, né? A rainha, você vai falar as palavras. E a relação dos outros, isso ela falava muito. A, a reverência do entorno é que vai dizer que você é uma rainha. Porque você é uma rainha fora da lei. Você é uma rainha que não quer ser rainha, entendeu? Você é desbocada, desleixada. Mas os outros têm tanto respeito pela sua figura que você não precisa fazer muita coisa, né? Nesse sentido da construção da rainha. Claro, foi o meu maior desafio como atriz. Lógico, incrível, impressionante. Estou num projeto novo que vai começar agora com a Binha. A gente ganhou um PROAC de Legal. premiação. Então, numa nova empreitada que vem aí. Estou assim, pegando fôlego. Estou naquela fase assim, já está dentro da concha, respirando, porque eu sei Da que caverna. vai vir coisa física ainda. Enfim, esse mundo online, vamos entender ainda, né? Mas eu acho que assim, eu sempre me apaixono ou pelo personagem ou pela dramaturgia. Então, por exemplo, Chernobyl. Quando eu li Chernobyl, Chernobyl foi escrito por uma grande amiga minha francesa. Eu estava em Paris em 2017, acompanhando o Diego, que foi fazer o doutorado, e ela me mostrou esse texto assim, um pouco não querendo que eu montasse. Ah, estou escrevendo isso, ainda não sei se vai ser literatura ou se vai ser teatro. Quando eu li, eu falei, nossa, isso é teatro bom, e para mim só faz sentido se for feito por mulheres. Caraca. Então, assim, o recorte de são 4 narradoras, um coro de mulheres contando uma história extremamente masculina foi meu. E aí, claro, as mulheres foram vindo, veio a Carol, veio a Joana e Manu, foi uma coisa decidida em casa aqui. E aí o Bruno, que era meu parceiro desde o OTA 4, a gente chamou e eu acho que deu super certo, mas foi uma escolha minha. Ali eu me vi totalmente proponente, assim, sabe? Falei, olha, eu acho que isso faz sentido para mim, contado por mulheres, né? E, e aí teve o Nunca Fomos Tão Felizes, que eu fui convidada, não tive nenhuma relação nessa escolha, mas eu adorei, uma super composição, né? A personagem do Dan, eu gosto muito de trabalhar com o Dan, eu acho que ele tem uma loucura que extrapola, sabe, assim, que a gente precisa um pouco, né? Mas eu acho que eu hoje em dia estou muito mais, assim, delicada nas escolhas, sabe, Diná? Teve muito projeto que eu disse não. Eu sempre achei que eu fosse ser aquela rata de tipo assim, ai, tudo que pintar eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, fominha. Eu já fui fominha. Hoje em dia eu penso, será que eu quero mesmo falar sobre isso agora? Será que é isso que o mundo está precisando ouvir agora? Sabe? E tantas coisas mudaram, né? Acho que desde da coisa da saída da Dilma, a coisa foi ficando tão torta para mim, no âmbito nacional, político, que qualquer coisa que eu diga e que eu faça no teatro, acho que tem que ser pensado, né? A escolha do Pandas, por exemplo, veio do Mauro, quer dizer, ele propôs, e aí eu achei incrível, eu achei que tinha tudo a ver, um diálogo entre duas pessoas que estão em lugares diferentes, mas achando, não sabendo se estão no mesmo lugar ou não. Acho que se conversava muito com o começo da pandemia, né, onde a gente estava descobrindo as Bastante. plataformas, né, e a comunicação online, né, essa coisa que hoje em dia a gente não aguenta mais olhar para o celular ou então para o computador. Ali a gente estava descobrindo, né, tateando, assim. Então, acho que é isso. Eu não tenho uma fórmula, mas eu tenho os quereres. Eu acho que é mais importante para um artista, eu vou descobrindo isso, saber o que não do que o que sim, Sim, sabe? eu acho também. Porque o que sim, né? Por exemplo, Chernobyl, quando eu li Chernobyl, se você for pensar na estrutura, teria, sei lá, um papel para uma mulher, né? Tem o Igor, tem o Igor, claro, tinha a mãe das crianças e tal, mas as crianças todas, por exemplo, são coro de meninos. Eu quero falar sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso dessa forma. Eu quero falar sobre isso com um coro de 4 mulheres. Entende? Não é só também só a dramaturgia, mas também o como você quer colocar aquilo na roda, né? Mas tenho Muda. pensado muito sobre isso.
Porque eu acho, até hoje eu falei sobre isso. Às vezes não é só a história, às vezes é a história, né, que a gente está contando, mas como a gente entrega essa história, às vezes diz mais até do que a própria história que a gente está contando, né? Exatamente, Porque exatamente. outra narrativa que está colocada ali. É, É. o Alice, só voltando ainda à sua pergunta, o Alice, por exemplo, foi uma história também que chegou a gente, a mim e a Malu, né? Eu Ah, não gosto sabia. muito dos, assim, o Alice só faz sentido porque sou eu, porque é a Malu, porque é a Marina. Porque a gente queria falar sobre lugares de encontro, porque a gente morou junto, porque a gente tinha uma casa onde a gente recebia pessoas, porque a gente era o QG do grupo TAP, as pessoas saíam do ensaio para falar mal uma das outras na nossa casa. E na casa da Gertrude e da Alice também. E eu tinha acabado de voltar da França. Eu falei, Malu, somos nós no céu em 1920. E aí vem daí, né? E foi uma pesquisa, assim, de 2011 a 2014. Só pesquisa, veio Marina. Só nasceu em 2016 e a bichinha não para. Porque agora mesmo estou escrevendo os editais, tudo. Alice online, né? Fizemos no Teatro Vivo na pandemia. Então é uma peça que eu acho que, mesmo eu estando velhinha, vai dar para fazer, porque ela tem todas as idades, né? Vai Então, ser ótimo. é. Você falou que queria ler o capítulo do seu livro. Vamos? Ah, vamos. Eu falei um pouquinho já dele, mas se tiver saco, vou botar aí. Eba! Temos esse tempinho, né? Temos, temos. E depois você conta se vai estrear, se vai. Como é que fala? Adoro, adoro. Esse livro vai estrear, é muito bom. Eu esqueci o verbo do livro. Eu tô de TPM, gente. É assim. Vai lançar. É, eu conto um pouquinho depois, porque realmente a pandemia foi, ó, em que o processo estava avançado, mas aí, enfim. Era um livro que, no começo, era um livro sobre como fazer com que as mulheres entendam o poder de viajar sozinhas. Mas aí, vindo a pandemia, você fala, bom, eu vou ficar dando dica de viagem, viajar sozinha. Tipo, como assim? Tipo, né? Parou de fazer sentido. Mas aí, a louca aqui, em seus momentos de menarca mais introspectivos, eu transformei o livro num romance. Uau! E agora está tomando outros caminhos. Vou Ah, ler, é? então, aqui, porque tem tudo a ver com o nosso assunto. 1985, menstruo, logo, deprimo. Guaribu. O ano é quase um chute, mas eu tinha menstruado há pouco tempo. Então, ou foi em 1985 ou foi no início de 1986. As coisas do passado que não conseguimos esquecer, em geral, deve-se ao fato de terem nos causado algum tipo de trauma, mas também nos ensinaram alguma coisa. Eu sempre gostei de viajar e dormir na casa de amigas. Então, fazer viagens muito jovem com amigas ou primas era uma coisa muito comum na minha vida. Mas essa em particular, eu nunca esqueci. Eu lembro do short amarelo esbranquiçado que eu usava. Ele era bem curto, ele tinha um barbantezinho para dar um laço na cintura, e disso eu lembro. Eu estava viajando com a família de uma amiga vizinha. Ela devia ter a minha idade, ou ela era um pouco mais nova. O lugar chamava Guaribu. É uma região de Miguel Pereira, ou Partido do Alferes. Fica no estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que nessa viagem nós brincamos muito de fazer teatro. Tinha um sótão, chapéus, figurinos. E eu já fazia teatro na escola nessa época. Eu acho que eu sempre fiz teatro desde que eu nasci. Eu acho até que eu me lembro de fazer teatro na barriga da minha mãe. Eu lembro de um açude. Eu lembro de uma vendinha no centro da cidade, longe da fazenda. Vacas, leite sendo tirado de vacas, é possível. O que eu não consigo esquecer, e disso eu lembro com detalhes, foi que naquela época eu já tinha menstruado pela primeira vez. Havia sido uma experiência terrível, porque a minha mãe jamais havia mencionado o fato de que isso poderia um dia acontecer, e eu achei que eu estava machucada internamente. Afinal, saía sangue ou algo marrom de dentro de mim. Eu fiquei um bom tempo sem comentar com ninguém sobre o infortúnio. Um belo dia, minha mãe viu cores estranhas nas minhas calcinhas e veio conversar comigo. E logo na sequência saiu ligando para as amigas, animadíssima, para contar que eu já era mocinha. O que me aborreceu bastante, né? Bom, voltando a essa viagem feita com a tal da amiguinha, o que eu me lembro é da sensação de que, do nada, começou a descer sangue de mim. Eu pensei, putz, é aquilo, de novo.
Que merda. Eu não estava em casa para chamar minha mãe e pedir aquele troço que parecia uma fralda de menina e que fazia com que ela falasse muito baixo quando o assunto era aquilo. O meu short amarelo esbranquiçado ficou encharcado de sangue. Eu estava sentada num banco de madeira, daqueles compridos e bem finos de botequim, e ali eu fiquei, estática, catatônica, esperando alguma coisa acontecer. A minha amiga não tinha ideia do motivo pelo qual eu havia paralisado. Ela não sabia desse meu probleminha. E eu nunca podia imaginar que ele um dia aconteceria com essa amiga. E que ele um dia aconteceria longe da minha mãe. E eu nem tinha entendido que ele ficaria se repetindo assim, loucamente, todos os meses. Ninguém me disse. Eu tinha acabado de fazer 11 anos. E lá estava eu, em estado de choque, paralisada. Dali eu não levantaria de jeito nenhum. Eu travei, que nem um cachorro quando enterra. Minha amiga e o irmão dela devem ter me dito que era para eu sair dali, óbvio, que teríamos que ir para o carro, voltar para a fazenda. Provavelmente eles devem ter falado algo assim, mas não, eu fiquei travada. Eu não respondia, eu estava em estado de catatonia. Algum tempo depois, a mãe da minha amiga apareceu e, como que por milagre, ela entendeu a coisa toda, deu um jeito de trocar minha roupa ou de me arrumar uma fralda daquelas. Eu não lembro da sequência dos fatos. O que eu sei dizer é que a partir daquele dia eu entendi o que era ficar em estado de vergonha por ter menstruado, ou até o que seria uma depressão menstrual, e que para o resto da minha vida algo bem parecido com aquilo poderia acontecer. Uma mistura de vergonha com impotência, com vontade de se enfiar debaixo das cobertas, com vontade de que aquela sensação passe logo para eu voltar a ser eu mesma, animada, sorridente, solar. Só que às vezes isso pode demorar. E é aí que o bicho pega. Esse trechinho que eu separei. Maravilhoso. Maravilhoso. Como vai chamar o livro, você já sabe? Ele ia chamar Ai que aprender a viajar, senhorita. E agora o título que está em voga no momento é Cadernos de Viagens Herdados. Lindo. Na nova história aí. Então, eu tô trabalhando com uma agente literária, minha anja da guarda, a Débora Gutermann, e a gente está apresentando para editoras nesse Ai, momento. que legal. A gente passou por uma história contemporânea de diários de viagens encontrados de uma pessoa que morreu de Covid. E a Menarca está lá, registrada. A Menarca está lá, como não poderia deixar de estar, né? Porque era uma coisa que... Eu acho que tudo isso para te responder a primeira pergunta. Né? Como Porque foi? não foi biscoito. Acho que nunca é, né? Eu já contei essa cena aqui, quando eu tava menstruando 20 dias por mês, né? Com hemorragias, assim, e tal. E eu comecei a ficar bem... até um pouco desesperada toda vez que ela vinha, a menstruação, e quando você tem filho você não consegue ir no banheiro sozinha mais, e aí Liz vinha atrás de mim e via aquele sangue, falava, ai, que horror. Aí eu falei, bom, eu queria que ela saísse, aquela confusão, e teve uma hora que eu percebi que era uma forma de educação. Eu falei, eu tô aqui com a faca e o queijo na mão, eu preciso aproveitar. Eu falei, olha, isso aqui é menstruação, isso aqui toda mulher tem. Ai, pelo amor de Deus, sangue! Eu falei, mas é normal, vai acontecer com você. A gente foi falando, né? À medida que ia acontecendo, a gente foi falando. E eu falei, olha, para mim não foi legal, assim. Não foi uma coisa que foi... Eu demorei para achar legal. Mas quando você menstruar, porque ela gosta, ela é bem baladeira, eu falei, a gente pode fazer uma festa. Festa! Ai, então tá bom, como é que vai ser minha festa? Que não sei o que lá. E aí agora eu comecei com o papo de menarca, expliquei pra ela. E aí quando eu venho aqui pra live, eu falo, ó, eu já sei, né, mãe? Hoje é terça, é o papo de menarca. Então a gente vai aproveitando as formas de passar. Porque tendo filho ou não tendo filho, eu sinto que tem uma transmissão desse saber, sabe? A gente passou pelos anos 80, não foi fácil. Não foi fácil viver essa vergonha, não foi fácil descobrir, né, lá pelos 30, 40 anos, o que é, afinal, ser esse bicho aí, mulher. Mas a gente pode
pelo menos compartilhar e quem sabe pode ser mais fácil para as próximas. Sim, e ressignificar também, sabe? Quando eu falei pra você que, tipo, quando eu fico menstruada hoje em dia, eu fico muito amorosa, isso é muito bom, porque é uma qualidade minha que nem sempre eu coloco pra fora. E potencializa na menstruação. Então eu passei a gostar de ficar menstruada. Tipo, eu comemoro, eu faço festinha, eu falo, que delícia! É louco, porque nunca tinha sido assim, né? Então teve que passar por todo um processo que deve ter a ver sim com a questão de bastante tempo do corpo sem hormônio, né? Sem a pílula. É muito bonito a gente poder, em vida, ressignificar as coisas, né? Assim, quem dera que minha mãe dissesse que eu teria uma festa quando eu menstruasse, entendeu? Eu devo ter ficado uns 3 anos em depressão pequena, criança. Até É, entender que as minhas amigas também menstruavam, né? Até entender que com a pílula, que no começo para mim foi uma benção, porque eu comecei a ficar 28 dias sem sangue, porque a questão no começo das primeiras menarcas é que você não sabe quando vem, porque você ainda não tem um ciclo definido. Hoje em dia, eu sei, gente, amanhã desce, eu sinto, eu tenho uma conexão muito grande com o meu corpo hoje. Eu sinto qualquer coisa. Eu sinto a ponto de falar para minha professora de Pilates, ai, Fê, eu vou desmarcar agora, em cima da hora, desculpa, mas assim, eu tô sentindo uma pontadinha aqui, não vai ser bom. Ou o contrário, preciso dar aula, porque precisa descer. não, isso é incrível. Um dia eu também demorei muito. Eu estava numa aula aqui na pandemia e eu sabia que estava para descer. Eu falei, vai descer agora. Eu consegui segurar e eu fui até o banheiro e o sangue saiu só no banheiro. Eu falei, cara, posso segurar. Eu falei, o que do meu corpo eu não sei depois de tanto Exato. tempo. Ó, tem umas Isso perguntas aqui que eu vou explica. ler. Rogério Azevedo, diálogo, a leitura estão tão produtivos quanto a sensibilidade entre vocês duas. Absorvido e emocionado aqui. Obrigada, obrigada. Querido, amigo meu do Cariri. É, Eva, lindo. Fernanda Oh, Foster. Essa história foi sua? Eu também menstruei com 11 anos. Foi horrível na época. Você contou lá no começo, né, Nicole? Mas foi. sim, essa história foi minha. Eu escrevi e eu também vivi. 100% Pura autêntica. ficção da realidade. Exatamente, exatamente. É. Não, e é muito, e assim, eu acho que as dúvidas vão vindo. Outro dia a gente estava andando também, aí eles falou, mas mãe, e você não vai sair com aquele seu paninho? Que agora eu uso um absorvente de pano. Eu falei, não, mas e se o sangue viesse? Como é que você sabe? E eu falei, olha, é verdade. Eu falei, não, depois você começa a saber. E até a Carla, a nutricionista que passou aqui no Papo de Menarca, ela falou, às vezes demora 10 a 12 anos para o ciclo regular. Então, você menstrua com 11, vai ser com 20 e tantos que seu ciclo vai regular. Quer dizer, um monte de... Eu não sabia nada disso, nenhuma dessas informações. Sim, E é isso, que até, assim, você pode até ter ouvido um monte de informação, mas tem um tempo, né, para você entender, sentir sim, aquilo no seu corpo. sim. E eu não sei se a gente tem tempo ainda para isso, mas já que o papo é esse, eu passei 6 meses, como eu falei aqui em 2017, acompanhando o Diego, né, na França, né? E esses 6 meses foi um período menstrual para mim, né? Porque eu me dei, quando as pessoas falam, é ano sabático, eu falei, eu vou para lá e eu não vou produzir teatro, que loucura. Mentira, descobri Chernobyl lá. Fiz Alice, torneio na Argentina. Mas Você enfim, plantou as sementes, você plantou as sementes. exatamente, exatamente. Mas eu fui para lá para ficar quietinha, né? A gente já tinha estreado o Alice, a gente fez temporada em janeiro e em fevereiro. No vídeo, até a véspera da viagem, eu estava fazendo Alice, viajei para ficar nesse estado de leitura, de gostosinho, acompanhando o companheiro, andando de bicicleta, enfim, voltando para a cidade onde já tinha morado, né? E tudo isso para dizer que nesse período eu me propus a usar o copinho. Eu fui no Monoprix e comprei um copinho. E eu comecei a usar o copinho dali. E também mudou muito a minha relação, porque assim, eu gosto. Tem mulher que fala, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, um negócio de mim. Eu também achava tudo isso. Mas eu tava fora do ciclo, eu tava, tipo, não produtiva, eu me permiti conhecer uma coisa nova. E foi muito maravilhoso. Eu sou muito fã do copinho, eu vejo a coisa concreta, e aí eu fico pensando, nossa, aquela vez que sujou, que derramou tudo, era esse tipo de quantidade aqui. Porque, tipo assim, tem vezes que sai, gente, né? Claro que cabe tudo no copinho, mas assim, é coisa pra caralho. Você vê, né?
Então, não cheira mal, né, Nicole? A primeira vez que eu usei o Não, copinho, fiquei louca. Falei, olha, não cheira mal. Eu meti o dedo, assim, o sangue é não, não lindo. cheira. Limpinho. E aí eu diluo na água, jogo nas plantas, as pessoas falam, ai, que nojo eu tenho de você. O meu sangue não tem, não. Vem ver meu jardim. Ó, eu ponho aqui vou fazer propaganda, não tô ganhando nada para isso, da laje das suculentas. Ela toma sangue todo mês. É, por Olha isso que que ela tá grandona, olha o tamanho da bicha. Tá lindona. enorme. Grandona. É, pois é, e eu acho que é isso, sabe? Tem uma beleza, né? Eu ouvi a live com a minha xará, com a Nicole Aon, que ela fala assim, porque a mulher, não sei o que, do sagrado feminino, lá. Mas eu não vou nem por aí, porque não foi em nenhuma live, nenhum nada de sagrado feminino. Foi uma coisa que eu li lá, quando eu tô estando na França, dizendo, esse sangue que sai, você pode usar para isso. Tem proteína ali, gente, está concentrado, aquilo ali, né? Pensa bem, o que o útero produz, isso tudo tem o poder de criar uma pessoa nova. Imagina o poder que tem aquilo, Não, e né? para mim foi uma ressignificação, porque eu cresci ouvindo, não sei se é só acho que não é só na minha família, mas enfim, falando, ó, se estiver menstruada, não mexe na planta, que você vai matar. Quando está menstruada, mata a planta. Então, toda vez que eu estava menstruada, eu não regava a planta, não mexia em nada. E quando eu Nossa, li, eu também li sobre isso, né? Eu falei, gente, mas eu vou matar a planta. Se eu jogar o sangue, se eu não posso nem tocar na planta, eu vou jogar o sangue assim. E são coisas que você ouve, você nem pensa sobre aquilo. Eu ouvi tantas vezes isso. Aí eu falei, quer nossa. saber? Não vou contar pra ninguém e vou começar a tacar o sangue aqui pra ver o que acontece. Meu, não morreu nada. O negócio vive Morre, uma coisa cara. louca. Exato. Nossa, eu, tipo assim, sabe assim, passa a ser lúdico? Tipo assim, Exato. eu tô menstruada, cadê meu copinho? Cadê minha jarrinha cheia de aguinha, onde eu diluo, parará, parará, parará. É uma brincadeira, é quase uma coisa de voltar um pouco à infância, sabe? E molhar as plantas, eu acho que tá tudo certo. E sou muito fã do copinho, sabe? Gosto de fazer propaganda, porque assim, é muito legal, cara, muito legal tá ali. Eu me sinto muito mais, não uso mais aquele negócio, a tal da fraldinha, né, de criança, fraldinha de mulher. Não uso mais aquilo polui. Por que que eu vou ficar, sabe? Eu acho que as pessoas deviam se permitir experimentar. É, a gente tem tanta opção hoje em dia. Eu, depois da operação, não quis pôr o copinho, aí comecei a usar esses absorventes, e que aí eu compro de uma mulher que faz, que é muito legal. Que aí você Também põe na água e aproveita o põe sangue. na água, aproveito, e é de pano, ela pôs um negocinho assim que você prende na calcinha e tal, pra mim tem sido ótimo. E aí foi curioso, que aí as mulheres de outras gerações vendo falando, meu, isso a sua avó fazia, você tá voltando no tempo, é tão Tô, melhor do que usar. É isso, eu comprei uma vez, vai durar talvez até a minha menopausa, não tô poluindo aham, nada, eu vou lá e lavo, é muito melhor, não me dá nenhuma alergia, não me dá nada. É, exatamente. e é isso, você saber que você tem escolha, né? Você pode usar o que você quiser, mas você pode Claro, refletir claro. e usar outras coisas. Querida, Exatamente. estamos chegando ao fim e queria que você falasse, ou fizesse um encerramento, suas últimas palavras, Ai, aqui meu Deus, que para nervoso. ficarem registradas no Papo de Menarca. Cara, eu sou muito fã dessa sua iniciativa, sou muito fã de você como mulher, como artista. Então, para mim é uma honra estar aqui trocando contigo, né? Como eu te falei, eu não sou nenhuma especialista em nada, mas eu tenho a minha vida, né? Minha experiência de vida para trocar. Eu acho importantíssimo a gente pegar as narrativas, a gente se apropriar é, do que a gente quer, né, para quem está ficando, para sua filha, para as filhas das minhas amigas, para as crianças, sabe? Mudar aquilo que para a gente não estava bom, né? Perpetuar o que a gente aprendeu. E eu sinto cada vez mais, conforme eu amadureço, que a gente tem muito a aprender. A minha avó, mãe do meu pai, ela era meio índia, sabe? Ela tinha muitas coisas que a gente tirava sarro e que hoje em dia eu faço assim, direitinho, sabe? Assim, formas de cuidar de plantas, formas de cuidar de tirar mato e tal, a gente vai vendo o quanto que a gente é, sim, regido pelos nossos anteriores, né, nossos antepassados, e o quanto que isso é importante, olhar para isso, valorizar e entender que a gente vem de um outro lugar, né? E que é importante passar essas coisas que a gente aprendeu adiante, né? Então, acho que olhar para dentro, olhar para a menstruação, sabe, nossa, prova de grande compreensão, entendimento, né? Eu me sinto muito,
muito plena hoje em dia em relação a isso, ao meu corpo, às coisas que eu gosto de comer, às vezes que eu passo um pouco do ponto e o próprio corpo se regula. É muito bonito de observar, né? Isso que você falou, né? Ter o poder de descer a hora que você quiser. Gente, se eu tivesse isso quando era adolescente, imagina, máximo, não ter que ficar toda cagada. É, acontece às vezes, a gente tem pouco, né, esse controle, mas quem sabe as próximas terão mais. É, eu acho que Querida, sim. eu adorei, eu te agradeço de você ter lido também seu livro inédito, um capítulo muito legal. E, bom, Sim. eu sempre adoro conversar com você. Edgar, Transmissão Hereditária do Conhecimento. É isso Boa. aí. Nossa, tem um monte de coisa aqui que eu não vi. Exatamente. É isso aí. Pô, obrigada a todo mundo aí que acompanhou, que bacana, fico feliz. Também vi muita E gente legal. E, bom, fica gravado aqui no IGTV. E o Papo de Menarca segue. Tá sendo tão legal, não tem data para acabar. Vamos seguindo. arrasou, arrasou. Eu vou Da continuar terça, assistindo. 9h10. Um beijo, Obrigada, querida. querida. Vida longa. Beijo. Tchau.